Graças e paz, irmãos. Vamos agora, depois da abençoada lição, para a nossa edificação, vamos exercitar nosso fim principal, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Também com o discernimento de Cristo na nossa comunhão. Vamos começar dando as boas-vindas àqueles que nos visitam e àqueles que estão nos assistindo. Mesmo em suas casas, procurem ficar reverente e se concentrar, porque o nosso Deus está presente através de sua palavra. Vamos pedir à igreja que fique de pé para começar a nossa liturgia. Leitura da Bíblia, que se encontra em Isaías 12. Uma leitura alternada. Isaías 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irrites contra mim, na sua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos repetir, meus irmãos, todos juntos, o versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Que essas palavras ditas por nós sejam verdadeiras e continuem sendo renovadas a cada dia. Vou pedir agora à igreja que sente e vamos ao grupo de louvor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar esse momento de louvor dizendo que o nosso Deus é exaltado. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado.
pé, vamos cantar que Jesus é a única razão da nossa adoração. Ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Adoração, ó Jesus, és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. O próximo louvor fala que muitos procuram a verdade, procuram a paz, mas é só em Jesus que nós encontramos salvação. Louvemos ao Senhor por isso.
sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos podem ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos podem ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória, em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Muitos que procuram sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos podem ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória, em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória, em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? A igreja pode sentar. O próximo louvor fala que Cristo veio ao mundo e se tornou um de nós e mostrou a glória de Deus Pai. Cantemos ao Senhor. habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como
sua glória, glória do Pai. Vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Nessa última canção, vamos dizer que nosso Deus é supremo e soberano em glória. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Amém.
desculpa. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, que és digno de todo louvor, toda glória, toda honra. Recebe, Senhor Deus, essa nossa adoração de imperfeitos para a perfeição em Ti, Senhor Deus, que é nosso Senhor e nosso Salvador em Cristo Jesus. Também te pedimos pelos nossos enfermos, Senhor Deus, perdoa nossos pecados. Seja com o nosso pastor Adalto, trazer ele de volta, Senhor Deus, porque faz muita falta. E aceita essa adoração, esse louvor e traz tua mensagem da tua parte. Em nome de Jesus, amém. Dando sequência à nossa liturgia, convido os queridos irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer uma leitura bíblica. Aí só está Jeremias, né? Mas é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 21 a 33, e depois o verso 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 21 a 33, e depois o verso 40. Iremos fazer essa leitura alternada. E a palavra de Deus nos fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Todos o verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Deus nos abençoe, irmãos, na leitura da sua palavra. E ainda de pé nós vamos entoar o hino, que se encontra no nosso boletim, número 299. Fortalece a tua
Poder sentar, irmãos. Teremos agora um momento de oração silenciosa, um momento que você terá a oportunidade de se colocar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Também queremos reforçar nesta oração pela vida do reverendo Adalto, pela recuperação da sua saúde, da mesma forma do presbítero Esdras, que se operou quinta-feira, também já está em casa. Que Deus estabeleça a saúde do nosso irmão. Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. E também pela vida do nosso irmão Luciano. Também fez uma intervenção cirúrgica, está em casa, está bem. Então, nós teremos um instante de oração silenciosa, de confissão e de petição pela vida dos nossos queridos irmãos. Passemos alguns instantes nesta oração silenciosa. Para quebrar o silêncio, eu convido o reverendo João Roberto, que de forma audível intercederá a Deus por nós. Ó Deus bondoso, assim como nós acabamos de ler, Senhor, queremos trazer à memória o que nos dá esperança. E a esperança que temos é o Senhor. Nossa esperança está na Tua fidelidade, bondade e misericórdia. Por isso, Deus, confiamos de que o que temos vivido e passado vem da parte de Ti, Senhor. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia, e nela, Deus, nos refugiamos. Pedimos ao Senhor que, pela Tua graça, o Senhor esteja alcançando aqueles que, porventura, não podem estar aqui. Assim como o reverendo Adalto, presbítero Esdras, Senhor Luciano, tantos outros, ó Deus, que não podem estar aqui conosco, mas estão nos acompanhando. E mais ainda, o Senhor tem visitado a cada um deles. Também, Deus, te louvamos por aqueles que estão aqui, e também por eles rogamos. Porque quantos, ó Deus, aqui estão feridos de alma? Quantos estão, ó Deus, ansiosos? Porventura passando por alguma necessidade. Rogamos ao Senhor que, para a glória do Teu santo nome, não saiam daqui da mesma forma que chegaram. Mas o Teu consolo, a Tua provisão, o Teu poder seja sobre cada um deles. Também te pedimos, ó Deus, por aquele que vai trazer a mensagem. Abençoa, Deus, que a Tua palavra seja mostrada e pregada fielmente essa manhã. Isso nós te pedimos, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos agora uma música especial. Graça e paz, irmãos. Na última sexta-feira, estávamos, nós da UMP, no Teologando, e um tema que a gente discutiu bastante foi a respeito da ansiedade. Problemas que todos nós passamos nas nossas vidas, né? Quem aqui não sofre de ansiedade em algumas situações? E recentemente, num culto de quinta-feira, o presbítero Frank trouxe para nós uma reflexão a respeito do Salmo 13, onde o salmista Davi está num momento difícil, onde no verso 3 ele fala: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu,
ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Mas ele sabe que o Senhor Deus é soberano sobre as nossas vidas, e em meio às diversidades, ele nos usa para que seu nome seja glorificado. E ele termina dizendo no verso 5 e 6, no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvemos ao nosso Deus. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, não fazem roupa para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Amém. Graça e paz, irmãos. Belíssima música. E ali eu meditando, me lembrei de outra, calmo, sereno e tranquilo. É aquelas músicas assim que vem para a nossa meditação, vem para nosso conforto. E Deus realmente, efetivamente, tem cuidado de nós. Então, irmãos, vamos à palavra de Deus. Vamos ficar em pé para ler o texto de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Gostaria que os irmãos atentassem à leitura do texto. Eu vou fazer a leitura até o verso 9, mas eu vou focar nos versos 7 a 9. Melhor entendimento, começa assim, Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo-á tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus
e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Atenção agora aos versos 7 e 8. Então, somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, amado Deus, Senhor, aqui está o teu povo e aqui está a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, ilumina os meus olhos, faz com que a tua palavra chegue aos corações, Senhor, e que através dessa chegada aos corações possam mudar vidas, possam mudar nossas atitudes para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos? Nós vamos focar a nossa mensagem nos versos 7 e 8. Por favor, continue com ela aberta. Muitas vezes somos chamados a assumir várias responsabilidades, trabalhar em certos ofícios que envolvem várias vezes desprendimento de nossa parte, saindo da nossa popularmente conhecida zona de conforto, enfrentar muitos desafios e até, quem sabe, gigantes, não literalmente, mas gigantes, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na igreja. Às vezes, esses desafios e metas que são colocadas diante de nós podem se transformar em verdadeiros obstáculos a nós transpormos, muralhas que de tão altas que não podemos nem sequer enxergar o outro lado. A tentação de voltar para trás, de fugir, de correr do medo, da timidez, ou mesmo simplesmente de não agir, de ficar estático, parado, letárgico, sem ação, é muito grande. Em tempos nossos de pandemia, onde muitas vezes o vírus do comodismo foi aquele que nos pegou, isso aí se torna uma verdade incomensurável em nossas vidas. São tarefas, muitas vezes, que devemos desempenhar, que não são agradáveis, mas necessárias. Somos desafiados a confiar em Deus, mas entre nós, muitas vezes, nos falta força. Esse texto que lemos de Josué, no texto que nós acabamos de ver, Josué passa exatamente por isso. Ele é chamado por Deus para suceder a Moisés. Moisés, os irmãos se lembram, nós estamos atentamente focados no Antigo Testamento. Moisés foi o grande libertador do povo de Israel, do cativeiro egípcio. Deus o usou tremendamente. Nós vemos várias maravilhas que foram feitas através da mão do seu servo Moisés. As pragas, até o cruzado Mar Vermelho, os vários milagres que aconteceram. Sua marca ficou estampada de forma perene, que mesmo após a sua morte, nos séculos que sucederam, até na época de Cristo, vocês viram que o grande legislador nunca deixou de ser Moisés. Até o próprio Cristo reconhece isso quando diz que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Então Moisés sempre foi o grande legislador. Trouxe das mãos do próprio Deus, escritas pelos dedos de Deus, as tábuas da lei.
Essa lei que é apenas o resumo de toda a ética de vida, de tudo aquilo que é um comportamento conhecido como agradar a Deus. Então Moisés, ele realmente foi uma pessoa sui generis. Josué foi chamado a sucedê-lo. E aí não só isso, as diretrizes para a vida da nação, para o relacionamento para com Deus, o próximo, de forma escrita, de forma perene, que ficou até nós. A lei moral não passou, não ficou no Antigo Testamento, ela toca a nossa vida hoje, que marca a revelação divina, os seus livros, a Odisseia humana foi tratada, a criação, a queda, a redenção, as promessas de Deus, que tocaram a vida não só daquele povo da antiga aliança, mas chega até nós na nova aliança. O próprio Senhor Jesus disse, de uma forma muito direta, que Ele não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Moisés não só foi o legislador, atente, mas também o executor. Muitas vezes foi chamado a não só ser liderança, mas a tomar decisões difíceis, das quais dependiam não só a sua vida, mas de todos aqueles que o cercavam. O texto nos traz um divisor na narrativa bíblica, que culmina com a abertura deste livro. Moisés era morto, o grande líder, e agora, imagine-se passando por aquele momento, ali no meio do povo, nós, povo de Deus. Teria Josué força, ousadia, para levar a obra tão importante a bom termo? Deus, atento a Josué, porque o Senhor consegue ver através de nós, dentro de nós, da nossa constituição, foi Ele que nos fez, sabia da constituição de Josué, e Deus, atento a isso, abre esse livro, Josué capítulo 1, com a convocação desse servo, e iremos aprender como o Senhor fortaleceu em alguns pontos necessários para a vida dele. Ora, coragem era fundamental, mas fundamentada em quê? O que era requisito e marca dessa coragem? Qual o perigo a ser evitado? Perguntas que procuraremos vislumbrar, não só na tratativa do texto, mas também nas aplicações que faremos no final às nossas vidas. Ora, o tema que eu quero estudar com os irmãos hoje, nos debruçarmos na palavra de Deus, é marcas de uma coragem segundo Deus. E a primeira marca está no verso 7, olha o verso 7, a parte que diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidados de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Enfatizei esse verbo, fazer. A primeira marca é a operosidade. Josué já tinha provado algumas vezes a sua própria operosidade. Quando diante de situações como Êxodo 17, 8, 13, que em resumo diz: quando no caminho do deserto, após terem sido atacados pelos amalequitas, Moisés convoca Josué e pede para ele escolher homens para a batalha. E o próprio Josué peleja contra aqueles inimigos, revelando não só sabedoria na escolha, mas destreza, obediência, operosidade. Vemos que Josué prevalece contra os amalequitas. Não só isso, quando Moisés sobe ao Monte Horebe para receber do próprio Deus a lei, gravada em pedra, nas tábuas,
Quem vai com Moisés e permanece e lhe presta auxílio? Mesmo com todos os relâmpagos, com fogo, que causava medo e terror à congregação. Quem acompanha Moisés? Novamente, Josué. Mas não só isso. Em Números 13 e 14, vocês vão encontrar a história dos 12 que foram enviados a reconhecer a terra prometida e trazer um relato, onde Josué foi um dos que, ao espiar a terra junto com Calebe, foram estes os únicos a trazer um relato favorável da terra. Enquanto os outros temiam os habitantes e os desafios. 10 dos que foram enviados, que viam a si mesmo como gafanhotos, e os homens daquela terra, os estrangeiros daquela terra que habitavam ali como gigantes. Essas eram as expressões usadas, gafanhotos e gigantes. Neste episódio, apenas Josué e Calebe confiaram na promessa do Senhor e disseram àqueles: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Foram os únicos a revelar coragem e disposição operosa. Portanto, da mesma forma, voltando ao nosso texto de Josué capítulo 1, aquele que antes era o servo, foi chamado agora para ser o líder. Mas a primeira lição que vemos nesse texto era a operosidade demonstrada na batalha, como disse, contra os amalequitas, a visão correta da terra prometida e o serviço a Moisés, acompanhado de um terreno, acompanhando um terreno mais adverso. Essa operosidade se fazia agora necessária para fazer conforme a lei de Deus prescrevia. Não apenas agora, Josué conhecia a lei de Deus, mas precisava transformar essa lei em obra, em cada estatuto, de forma prática e experimental, na vida sua e do povo. Ele precisava insuflar no coração do povo, viver segundo a lei do Senhor e tudo que essa lei requer. Portanto, a primeira marca da coragem, segundo Deus, é a operosidade em fazer a vontade do Senhor revelada. Mas não só isso. Veja aí, na continuação do verso 7. Dela não te desvies. Dela não te desvies. A segunda marca é, com certeza, a fidelidade. Podemos pensar que o texto, esta marca, é manifesta quando a palavra apresenta o grande perigo, a tentação para todo servo de Deus e líder. O risco do desvio. É certamente este presente durante toda a vida de todo cristão. Ora, não só de líder, mas você que está me ouvindo nessa manhã. Esse é o grande desafio nesse mundo, nesse caminho que iremos traçar, que estamos traçando, que traçamos no passado e ainda iremos traçar no futuro. Ora, os mais diversos motivos se apresentam diante de nós. Josué sabia muito bem disso, pois várias foram as vezes em que o povo de Israel procurou se desviar do caminho que o Senhor estava estabelecendo. Muitos, pelo interesse próprio, quiseram usurpar a liderança de Moisés, como a revolta de Corá, em Números 16. Ou ainda, por não confiarem nas promessas de Deus e querer um Deus segundo as suas próprias imaginações, convenceram Arão, irmão de Moisés, a fazer um bezerro de ouro, em Êxodo 32. E por fim, outro exemplo, não se contentaram com a mantença divina, a providência,
de Deus, quando, por exemplo, sentiram saudades das migalhas e desejaram voltar para o Egito, como em Números 11, que, digno de nota, diz: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Citaram 2 vezes alho, gostavam de alho. Irmãos, várias outras coisas. Josué, ao lado de Moisés, tomou conhecimento de todas elas. Até mesmo o irmão de Moisés, Arão, e sua irmã Miriam murmuraram contra Moisés. Até Miriam ficou com lepra, como castigo. Diante de tudo isso, o Senhor, sabendo da fragilidade do homem, e que de modo constante a lembrança é justamente o que muitas vezes nos mantém de pé. Acho que eu já contei essa história aqui, mas lá no Museu do Holocausto, lá em Israel, que tem um caminho que, quando você chega na frente do museu dedicado ao Holocausto, diz o seguinte, uma placa, que a constante lembrança nos mantém de pé, mas o esquecimento é o primeiro passo para o abismo. E não há mais coisa mais certa do que isso. Quantas vezes foi a falta de perspectiva, de gratidão, de entender a ação de Deus na nossa vida, que nos leva a servir a Deus de uma forma miserável, de esquecer da providência de Deus, do que Deus tem nos abençoado, e trilhar o nosso próprio caminho, que na maioria das vezes é o caminho de pecado e de morte. Josué sabia disso, Deus sabia disso, e aí insta o seu servo: não te desvies do caminho. Diante de tudo, o Senhor faz ênfase dizendo: nem para a direita, nem para a esquerda, o caminho está à tua frente. Em outras palavras, anda para a frente, segue com fidelidade por meio dele. Essa é a segunda marca da coragem, segundo Deus. Mas a terceira marca, e última, está no verso 8, que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes, o quê? Medita nele dia e noite. O Senhor nos mostra que esta coragem deve ser constante e perseverante em nossa vida. A constância é a terceira marca. Isso nós aprendemos no texto que fala que o fundamento e verdadeiro alimento espiritual que nutre essa coragem deve se fazer presente de dia e de noite, essa relação de continuidade. E ainda, esse sinal de contínuo, a voz revelada e escrita de Deus, era seu guia perene, de dia e de noite no caminho da revelação. Muitos anos já tinham passado, desde a libertação do Egito. Muitas lutas, muitos desafios deste caminho traçado pela lei de Deus. No entanto, até ali, Josué tinha sido constante. Por fim, o Senhor conclui que esta coragem, segundo ele, era possível de ser encontrada e desempenhada por estar fundamentada na rocha eterna, que jamais se abalaria. Veja o último verso, o verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A coragem estava fundamentada no próprio Deus. Perceba que assim como foi com Moisés,
seria como Josué. Que fonte de grande alento, que fonte de encorajamento seria para aquele servo que tão grande tarefa tinha diante dos seus olhos. Portanto, as marcas tiradas do texto que lemos sobre a coragem segundo Deus foram, em 3 palavras: operosidade, fidelidade e constância. Mas me permita algumas aplicações à nossa vida. Sobre a operosidade. A semelhança de Josué, quais têm sido as responsabilidades que você tem sido chamado a se engajar? No mundo, na família e na igreja. O caminho mais fácil diante do chamado é a fuga, o medo e o escape. Eu te pergunto, este é o caminho que tens percorrido? Diante do chamado de Deus para a tua vida, diante da tua vocação, daquilo que a palavra requer de ti, tens procurado vivê-la de fato e de verdade? Tens procurado ser poderoso não só em palavra, mas em obra? Qual tem sido o seu serviço no meio do povo de Deus? Estamos estudando aqui na igreja de Olinda sobre o Antigo Testamento, que fala sobre a lei do Senhor. O que você tem procurado para fazer que ela seja guardada no teu coração para não pecar contra o Senhor? Por exemplo, o 9º mandamento, que é não dar falso testemunho contra o teu próximo, mas colocando de forma positiva. Qual o testemunho que temos dado da lei de Deus, da sua palavra em nossa vida e na vida do próximo? Continuando, sobre fidelidade. Como é fácil nos desviar dos nossos caminhos. Tentações são as mais diversas. No Seminário Presbiteriano do Norte existia um professor chamado Hans Neumann. E ele dizia, há muito tempo atrás, muitos anos, que o perigo para qualquer crente ou líder eram as 3 barras. A barra de ouro, a barra da saia e o São João da Barra. Mas vamos popularizar o carreteiro. Infelizmente, apesar de muitos anos se passarem desde que eu ouvi isso, a verdade nele expressa se faz atual ainda hoje. Pelo ouro, pela mantença, pelo bom salário, popularmente pela bolacha, muitos são levados a confiar nessas coisas, ao ponto de negociarem seus princípios, e por medo de perderem estes bens, têm prestado um enorme desserviço à lei de Deus e ao próprio Deus. Pela barra da saia, muitas famílias, ministérios, líderes têm sido levados ou a abandonar a fé, ou a deturpá-la, de forma a acomodar seu pecaminoso padrão de vida. Pelo São João da Barra, ou mais comum, como disse, pelo carreteiro. Muitos têm dado péssimo testemunho, escandalizados, se embriagados, se viciando, às vezes bem mais perto do que estamos prontos a admitir. Num livro muito bom, recomendo a todos que estão aqui, chamado O Peregrino. Nesse livro, que mostra nada mais do que uma alegoria da vida de qualquer cristão nesse mundo. O protagonista, que se chama cristão, reflete a caminhada neste mundo, neste planeta, e se desvia do caminho em algumas situações. Umas cedendo a palavra de um tal sábio segundo o mundo,
outras por dar ouvido, dentro do castelo da dúvida, a um gigante chamado desespero. O que temos feito, eu lhe pergunto, para nos desviar deste perigo e seguir o reto caminho? Temos nos utilizado dos antigos meios de graça? E isso nos leva à constância. Na vida do homem moderno, constância é um verdadeiro desafio. E é só observarmos como em determinados períodos da nossa vida ficamos resolutos em começar um determinado projeto ou de obra, um projeto de vida, e às vezes até coisas simples, como um mero regime alimentar. Amanhã é segunda, correto? Correto, irmãos? Dizem por aí que todo regime começa na segunda e termina na sexta. Às vezes na quinta, né? No boi brasa, né? Então, a nossa natureza humana nos leva sempre, nos quer levar sempre para abandonar determinado trabalho, determinada função, determinado ministério. Quando as dificuldades aparecem, a única coisa que pode nos manter no caminho, nos levar a percorrer este terreno de forma a não se desviar, mas a ser constante, é justamente a graça de Deus, a coragem segundo Deus. E ela nos leva a sermos perseverantes nessa vida. Para isso, é imprescindível utilizarmos os meios de graça que Ele nos legou. A oração, o conhecimento da palavra, a comunhão dos santos, a confiança nas promessas de Deus. E aqui o Senhor, o nosso Deus, Ele conclui este chamado do seu servo Josué com algo que é próprio não só da vida de Josué, mas da nossa vida também. Josué capítulo 1, verso 9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, prontifique-se no seu coração, seja resolvido a servir, a glorificar, de fato e de verdade. Seja fiel a despeito das circunstâncias e constante nos estatutos do Senhor. Não sentes que tens força para isso? Eu não sinto. Eu espero que também você não sinta que tenha força para isso. Clame a Cristo, provedor de toda a força, coragem e graça necessária para entregar a sua vida e confiar não só que a sua salvação é real, mas que a providência de Deus está presente no teu ser. Operosidade, fidelidade e constância, marcas da coragem segundo Deus, pois fazendo assim serás bem-sucedido, sejas bem-aventurado, serás feliz. Isso é possível? Sim, pois segundo a promessa de Deus, Ele estará conosco por onde quer que andemos. Que assim Ele nos abençoe, irmão, para a sua glória e para o nosso próprio bem. Deus abençoe.
Meus irmãos, mesmo assentados, abra por favor a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ficar de pé e entoar o hino 252 do nosso Inário Novo Cântico. Pão dos céus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Poder sentar, irmãos. O texto que foi lido como introdução à distribuição dos elementos, preparação para a Santa Ceia. Momento em que Cristo distribui os elementos ali à mesa. O termo que me salta aos olhos é quando Jesus diz: tomai. Ninguém pede, ninguém o obriga, mas ele, de forma voluntária, passa os elementos, tanto o pão quanto o cálice, para seus discípulos.
Assim como ele fez a mesa, assim ele fez a cruz. A sua morte na cruz não foi por causa da inveja e do ódio dos judeus. A sua morte na cruz não foi por causa da força da lei romana ou da autoridade do imperador. Sua morte na cruz foi voluntária. Ele se entregou em nosso lugar. E por isso estamos aqui celebrando a sua morte e ressurreição. Este momento tem para nós pelo menos 3 significados. O primeiro, tomai dele todos, comei dele todos, porque fazendo assim anunciamos a morte de Cristo. Segundo, lembramos o seu sofrer. É o momento de contrição. Primeiro, de proclamação. Segundo, de contrição. E o terceiro, de celebração. Porque o próprio Jesus disse: a partir de agora não tomarei mais desse cálice e do pão, até que eu venha. Eis a nossa esperança, até que Ele venha. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esses elementos à mesa, que representam, simbolizam, trazem-nos à memória aquilo que o Cristo fez por nós, aquilo que Jesus entregou por nós. Por isso, rogamos ao Senhor que cada coração aqui, que cada ouvinte, possa, para a glória do teu santo nome e pela tua graça, ser revigorado na fé através da santa ceia do Senhor. Por isso, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Diz o texto sagrado que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus.
Algum irmão aqui presente, porventura, foi omitido na distribuição do primeiro elemento? Por favor, faça um sinal com a mão. Por semelhante modo, após ter partido o pão e distribuído entre os discípulos, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: Este cálice é o sangue da nova aliança derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Aqueles que tomaram parte na distribuição do primeiro elemento, também sintam-se convidados a fazer também no segundo momento. Tomai dele todos, disse o Senhor Jesus, isto é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei todas as vezes isso, em memória de mim. Algum irmão, porventura, tendo tomado parte no primeiro elemento, não recebeu do segundo? Por favor, faça um sinal com a mão.
Diz o texto sagrado que após esse momento, o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos então entoar o hino para o louvor do Senhor, o hino 135 do nosso novo Inário Novo Cântico. Fiquemos de pé, irmãos. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter na sua compaixão e na sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Queremos agradecer a todos os irmãos aqui presentes, também a todos que assistiram, mas principalmente agradecer a Deus pelo culto que nós tivemos hoje. Agradecer a Deus pela palavra que foi trazida hoje, pelos estudos na sala, e sabendo de que o Espírito de Deus, o Santo Deus que está conosco, Ele vai gerar em nós essa operosidade da nossa coragem. Ele vai agir em nós, dando-nos a fidelidade necessária ao Senhor. E Ele, por fim, vai fazer em nós que sejamos constantes na sua obra para a glória do seu santo nome. Quero aqui fazer menção ao pastor reverendo Mário Alcoforado, pastor da Igreja Presbiteriana em Ouro Preto, que está conosco presente. Deus assim, junto com a sua esposa, Daniela Silveira, Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e a sua igreja. Também está presente conosco alguém que eu tenho um conhecimento já de alguma data, o irmão Flávio, que eu tive a oportunidade de ir lá falar com ele. Deus continue lhe abençoando, assim para a glória do seu santo nome. E a todos que nos visitam, a bênção e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida. Louvamos a Deus pela igreja e continuemos orando pelo reverendo Adalto, o irmão Luciano e também o presbítero Esdras. Que Deus assim nos abençoe e vamos então orar. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer pelo culto que nós tivemos hoje, pela tua presença entre nós, pelos louvores entoados, pelas orações, ó Deus, que foram elevadas aos céus e ouvidas por ti. Agora, Deus, concede-nos, para a glória do teu santo nome, que consigamos aplicar aquilo que foi estudado e ouvido nessa manhã, para vivermos segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Faz isso em nossas vidas. Tudo isso te pedimos no nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito, repouse sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e sempre. Amém. Amém. Uma boa semana, irmãos.